Ela encantou o mundo com uma das vozes mais doces e marcantes da música. Um talento raro que brilhou intensamente ao lado do irmão, conquistando fama internacional. Mas por trás da imagem de sucesso e da harmonia nos palcos, havia uma jovem sufocada por pressões familiares, inseguranças e solidão. Quando mais precisou de apoio, foi abandonada por quem mais amava, até mesmo por sua própria mãe. Sua carreira foi meteórica, sua sensibilidade única, e sua vida, infelizmente, breve demais. Hoje vamos contar a história dos Carpenters e da trágica jornada de Karen Carpenter, uma estrela que emocionou o mundo com sua voz, mas que morreu cedo demais, lutando contra um silêncio que ninguém quis ouvir. Karen Ann Carpenter nasceu em 2 de março de 1950, em New Haven, Connecticut, nos Estados Unidos. Desde pequena era vista como uma menina doce, sensível e muito ligada ao irmão mais velho, Richard, que logo se tornaria seu melhor amigo e parceiro musical. A família Carpenter parecia tradicional por fora, mas por dentro havia desequilíbrios profundos. A mãe, Agnes, demonstrava um favoritismo claro por Richard, depositando nele todas as esperanças e expectativas. Karen, por outro lado, cresceu em busca de aprovação, especialmente da mãe, que raramente lhe dava o mesmo carinho ou reconhecimento. Na infância, Karen não mostrava grande interesse por música, até que aos 15 anos descobriu a bateria. Sentar-se atrás do instrumento lhe dava liberdade, controle, um refúgio silencioso dentro de uma casa onde sua voz muitas vezes não era ouvida. Logo depois veio o canto, e ali sua verdadeira essência começou a emergir. Sua voz era suave, melancólica, emocional, diferente de tudo o que havia na época. Mas mesmo com esse dom raro, Karen ainda era vista como a irmã do prodígio. E isso marcaria toda a sua vida. No início dos anos 60, a família Carpenter se mudou para Downey, na Califórnia, com um objetivo claro: investir na carreira musical de Richard, o filho talentoso ao piano. Karen foi junto, sem grandes pretensões, mas ao chegar lá, começou a participar das aulas de música na escola e se apaixonou de vez pelos instrumentos, especialmente pela bateria. Pouco tempo depois, os irmãos formaram um trio de jazz com um amigo, o Richard Carpenter Trio, e começaram a se apresentar em pequenos festivais locais. A voz de Karen, que até então era uma surpresa até mesmo para a família, começou a chamar a atenção. A suavidade e profundidade com que ela cantava era diferente de tudo que se ouvia. Mesmo assim, muitas gravadoras não sabiam como lidar com aquele som mais suave em meio à explosão do rock psicodélico da época. Rejeição após rejeição, os irmãos persistiram, gravaram demos caseiras, aprimoraram arranjos e mantiveram a esperança viva. Até que em 1969 finalmente assinaram um contrato com a gravadora A&M Records. E foi nesse mesmo ano que lançaram o primeiro álbum como Carpenters, uma parceria musical entre irmãos que logo conquistaria o mundo. Mas o verdadeiro sucesso veio no ano seguinte, com o lançamento da canção They Long to Be Close to You. A música se tornou um sucesso instantâneo, alcançando o topo das paradas e transformando Karen em uma estrela da noite para o dia. Vista por muitos apenas como a irmã do Richard, se tornava o centro dos holofotes com uma voz que emocionava gerações. Com o sucesso de Close to You, os Carpenters se tornaram um fenômeno. O estilo suave, as harmonias perfeitas e, claro, a voz inconfundível de Karen conquistaram o coração do público em todo o mundo. Nos anos seguintes vieram uma sequência de hits: We've Only Just Begun, Rainy Days and Mondays, Superstar, Top of the World. Cada canção parecia tocar diretamente a alma das pessoas. Everything I want the world to be, and the reason is clear, it's because you are here. Don't you remember you told me you love me, baby, 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 oh baby. Os álbuns vendiam milhões, os prêmios se acumulavam e o duo era presença constante nos maiores programas de TV da época. Em 1971, eles se apresentaram na Casa Branca a convite do presidente Nixon. Pouco depois, embarcaram em turnês internacionais esgotadas, do Japão à Inglaterra. A crítica elogiava a técnica impecável de Richard nos arranjos, mas era a voz de Karen que deixava todos sem fôlego. Uma voz doce, melancólica, com uma entrega emocional rara, que escondia dores profundas. Por trás do sucesso, Karen lutava silenciosamente com a pressão estética, a insegurança constante e a falta de apoio emocional dentro da própria família. Em um dos momentos mais simbólicos da carreira, Superstar se destacou não apenas pela melodia marcante, mas pela maneira como Karen cantava a solidão e a desilusão, como se estivesse revelando sua própria alma. A mídia e os fãs viam uma artista perfeita, mas nos bastidores Karen travava uma batalha diária com distúrbios alimentares, cansaço extremo e um sentimento crescente de solidão. Enquanto o mundo aplaudia de pé,
é, por dentro, ela se sentia cada vez mais invisível. O que poucos sabiam era que, enquanto a carreira dos Carpenters alcançava o topo, Karen enfrentava o início de uma queda interna devastadora. Desde muito jovem, ela lutava com inseguranças em relação ao corpo. Mesmo sendo magra, ouvia críticas sobre estar acima do peso, inclusive dentro da própria família. A pressão estética da mídia, combinada com comentários cruéis, fez com que ela desenvolvesse um transtorno alimentar severo, a anorexia nervosa, que na época era pouco compreendida e raramente diagnosticada. Karen chegava a pesar menos de 40 quilos, mas continuava a se olhar no espelho com desgosto. A obsessão com a balança dominava seus dias. Ao mesmo tempo, sua vida amorosa era um campo de batalhas emocionais. Teve relacionamentos frustrantes, se apaixonou por homens que a tratavam com frieza, desdém ou até interesse financeiro. Seu casamento com Tom Burris, em 1980, parecia ser uma chance de felicidade, mas logo ela descobriu que ele mentiu sobre querer filhos e escondia dívidas financeiras. O casamento durou pouco e terminou em divórcio, mais um golpe para o emocional já fragilizado de Karen, e o apoio da família, que poderia ser um refúgio, não existia. A mãe, Agnes, era controladora e emocionalmente distante, com favoritismo declarado por Richard. Já o pai, Harold, era passivo, ausente, submisso à esposa. Karen muitas vezes dizia que, mesmo rodeada por multidões, se sentia sozinha. Richard, seu irmão, mergulhava nos próprios problemas, vício em remédios e esgotamento mental. O mundo via perfeição, mas por dentro Karen definhava, física, emocional e espiritualmente. Sua saúde, seu coração e sua esperança estavam se quebrando em silêncio. No início dos anos 80, a maré começou a mudar para os Carpenters. O som suave que os consagrou foi perdendo espaço para estilos mais dançantes e eletrônicos. As vendas caíam, as turnês já não lotavam como antes e a pressão para se reinventar crescia. Internamente, a relação entre Karen e Richard também sofria. Ele enfrentava um vício sério em tranquilizantes e ela já estava consumida pela anorexia. Em 1979, Karen decidiu tentar algo novo, um álbum solo gravado em Nova York com o produtor Phil Ramone. O projeto tinha um tom mais pop e moderno, mas acabou engavetado por pressão da gravadora e também pelo desaprovo da própria família. Isso foi um golpe profundo na sua autoestima. Nos bastidores, sua saúde despencava. A anorexia, aliada ao uso abusivo de laxantes e diuréticos, a deixava cada vez mais fraca. Amigos próximos relatavam que ela já tinha dificuldade para subir escadas ou até ficar de pé por muito tempo. Em 1982, após anos de negação, Karen finalmente buscou tratamento. Passou meses em uma clínica especializada, mas o método de recuperação rápida de peso sobrecarregou o coração que já estava debilitado. No dia 4 de fevereiro de 1983, de volta à casa dos pais em Downey, Califórnia, Karen se preparava para um encontro com Richard e outros familiares. Antes de sair, foi ao closet e nunca mais voltou. Ela sofreu uma parada cardíaca causada por complicações da anorexia nervosa. Tinha apenas 32 anos. O mundo ficou chocado. Uma das vozes mais belas e puras da música tinha se calado para sempre. Karen Carpenter foi sepultada no Forest Lawn Memorial Park e até hoje sua morte é lembrada como um alerta sobre os perigos dos transtornos alimentares e sobre como até os mais talentosos podem travar batalhas invisíveis. Mesmo após sua partida precoce, o legado dela permanece intocado. Sua voz cristalina e inconfundível continua a emocionar novas gerações, seja em rádios nostálgicas, playlists ou trilhas sonoras de filmes. Ao lado de Richard, deixou um repertório que inclui clássicos como Close to You, Yesterday Once More e We've Only Just Begun, músicas que carregam mensagens de amor, esperança e melancolia. Those were such happy times and not so long ago. Sharing horizons that are new to us. So they sprinkle moon dust in your hair, lighting your eyes of blue. Com o tempo veio também o reconhecimento póstumo. O trabalho dos Carpenters passou a ser estudado como referência em harmonia vocal, e a história de Karen ajudou a ampliar a conscientização sobre os perigos dos distúrbios alimentares. Sua influência pode ser sentida em artistas de diferentes estilos, que ainda citam Karen como inspiração por sua técnica impecável e entrega emocional. Ela se foi cedo demais, mas sua arte permanece viva no coração de quem a ouve. E você, lembra de Karen Carpenter? Qual música dela te marcou mais? Deixe nos comentários e compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam a mulher por trás da voz que marcou o mundo. Te aguardo em breve em outro vídeo. Até logo.